Olá! Hoje a gente vai mergulhar num dos textos que mais assustam leitores da literatura antiga, os primeiros capítulos do Livro das Crônicas. Sério, à primeira vista parece uma lista telefônica, né? Um muro de nomes que parece impossível de atravessar. Mas, e se eu dizer que por trás dessa lista se esconde uma das narrativas mais poderosas e bem pensadas já escritas? Pois é, essa é a grande pergunta. Por que começar a saga de uma nação com 9 capítulos inteiros de nomes, desde Adão até o retorno do exílio na Babilônia? Parece a receita perfeita para fazer qualquer um fechar o livro antes mesmo da história de verdade começar, não é? Só que o autor, que a gente conhece como o cronista, tinha um plano. E era um plano muito, mas muito bom. Primeiro de tudo, vamos tentar mudar um pouco a nossa perspectiva. Aqueles 9 capítulos não são só um registro de família. Pensa neles como a fundação, sabe? O alicerce sobre o qual toda a história vai ser construída. Cada nome ali é como um tijolo, colocado com um propósito muito claro. E é mais do que uma fundação, é um argumento. O cronista não está só listando nomes por listar. Ele está construindo um caso, defendendo um ponto sobre identidade, sobre legitimidade e sobre quem de fato tem o direito de liderar a nação de Israel. É um documento com um peso político e teológico gigantesco. A gente pode imaginar isso como se fosse o currículo de uma nação. Pensa no contexto. O povo de Israel tinha acabado de voltar do exílio na Babilônia. Eles tinham perdido tudo: a terra, o templo, o rei. Eles estavam numa crise de identidade profunda. E esse livro é a resposta para essa crise. É um jeito de lembrar quem nós somos e para onde estamos indo. E o ponto central desse currículo imenso, o grande clímax para o qual todos esses nomes estão apontando, é uma única figura, o rei Davi. O cronista usa essas genealogias para afunilar toda a história da humanidade, direcionando tudo para aquele que ele considera o rei ideal de Israel. Para aqueles israelitas voltando do exílio, esses nomes eram quase como uma certidão de nascimento. Era a prova viva de que a história deles não tinha sido apagada. Era uma forma poderosa de dizer: olha, a gente ainda está aqui. Essa é a nossa história. Ninguém vai tirar isso da gente. E isso é fundamental de entender. Genealogia aqui não era um hobby. Para o cronista, a linhagem era a base de toda a legitimidade. Provar de onde se vinha era provar o direito à terra, ao sacerdócio e, claro, no caso de Davi, ao trono. Era basicamente a constituição da nação, só que escrita através de nomes. E aqui, a gente vê que o cronista é um mestre da narrativa. Ele começa com Adão, o pai de todo mundo, e vai metodicamente fechando o foco. Passa por Noé, Abraão, Jacó, até chegar em um dos 12 filhos, Judá, a tribo da realeza. E aqui a gente vê a precisão quase cirúrgica dessa linhagem. Em 1 Crônicas, capítulo 2, o caminho é reto, sem desvios. De Judá a Farés, passando por Naasson, que era um príncipe da tribo, até Boas, lá da história de Ruth, e finalmente Isaí, o pai de Davi. Não tem nada por acaso aqui. É um caminho pavimentado, uma linha direta para o trono. E de repente, no meio de todas essas listas, o cronista joga umas pequenas histórias, como essa de Jabes. Ele é quase um desconhecido, mas a oração curtinha dele serve de modelo. A mensagem para o povo era bem clara. Mesmo no meio da dor, a fé genuína traz a bênção de Deus. É uma aula de teologia ali, escondida no meio da genealogia. Ok, com a linhagem do rei bem estabelecida, o cronista muda o foco para a infraestrutura do reino. Se Judá era a liderança política, a tribo de Levi era, sem dúvida, a espinha dorsal administrativa e espiritual de toda a nação. Olha só essa organização. Os levitas não eram só sacerdotes, eles eram músicos, guardas, tesoureiros, administradores. Na visão do cronista, Davi criou uma sociedade super organizada, onde cada função era vital, conectando o sagrado e o civil de uma forma genial. Mas, claro, para toda essa ordem administrativa funcionar, Davi primeiro precisava ter um reino unido. E essa união foi forjada na batalha. O cronista faz questão de mostrar que Davi não tomou o poder sozinho. Ele foi a escolha de uma coalizão militar poderosíssima, de todas as tribos. O ponto mais interessante aqui não são só os números, mas as descrições que ele usa. A tribo de Zabulon traz 50.000 homens de coração resoluto, ou seja, leais até o fim. Já Issacar traz só 200 chefes, mas eles eram os estrategistas, aqueles que sabiam o que fazer. O cronista está pintando um quadro de uma nação que é forte justamente na sua diversidade de talentos. E só pra gente ter uma ideia da escala disso, olha só,
Só as tribos do leste do Jordão trouxeram 120 mil soldados. Zabulon, mais 50 mil. Isso não é um grupinho de rebeldes, é um movimento nacional gigantesco. O cronista quer que quem está lendo sinta o peso esmagador do apoio que Davi tinha. Mas o que inspirava tanta lealdade? Bom, o caráter do líder. Nessa cena incrível, 3 dos seus melhores guerreiros arriscam a vida só para buscar água para Davi. E a resposta dele? Ele se recusa a beber. Derrama água no chão como uma oferta a Deus. Ele valoriza a vida dos seus homens mais do que o próprio conforto. É com histórias assim que o cronista pinta o retrato do rei ideal. Então, com a genealogia aprovada, a administração montada e o exército unido, o palco está finalmente pronto para os primeiros atos de Davi como rei. A construção da nação vai começar. A transição que o cronista faz aqui é brutal. O reinado de Saul é resumido em 2 versículos. Ele morreu porque foi infiel. Ponto. Em contraste direto, o capítulo seguinte já começa com todo Israel ungindo Davi como rei, segundo a palavra de Deus. A mensagem não podia ser mais clara. A desobediência leva à ruína, a obediência ao reinado que tem a bênção divina. E qual a primeira ação de Davi como rei de todos? Uma jogada de gênio político. Em vez de escolher uma capital que pertencesse a uma das tribos e causar ciúmes, ele conquista Jerusalém, uma cidade neutra, e a transforma na cidade de Davi. Isso unificou o reino num centro que pertencia a todos, e ao mesmo tempo a ninguém em particular. Depois da capital política, Davi quer trazer a capital espiritual, a Arca da Aliança. A primeira tentativa é um desastre. Eles transportam a arca do jeito errado, num carro, e Uza morre. É um momento chave. Davi, o grande líder, aprende uma lição de humildade. O poder de Deus precisa ser tratado segundo as regras de Deus. Na segunda tentativa, ele faz tudo certo, seguindo a lei, com os levitas, e aí sim a festa é um sucesso. E esse é o grande final. Com a arca em Jerusalém, Davi finalmente une o palácio e o templo, o poder político e a presença divina, numa única capital. A visão do cronista para Israel está completa. Um povo com uma identidade clara, liderado por um rei legítimo e com a vida toda centrada na adoração a Deus. Então, da próxima vez que uma lista de nomes gigante aparecer num texto antigo, vale a pena se perguntar: que história esses nomes estão de fato contando? O cronista nos mostra que uma genealogia pode ser um manifesto, um argumento de que uma nação se constrói com identidade, com ordem e com fé. E isso, claro, deixa uma pergunta no ar para a gente hoje. Quais são os alicerces que sustentam as nações atualmente?